Rio Negro, no Paraná. A viagem segue pela BR-116. Rio Negro fica a 110 quilômetros da cidade de Curitiba, capital do estado. Rio Negro também é o nome do rio que margeia a cidade. Faz divisa com a cidade catarinense de Mafra. A ligação entre as cidades é feita através das pontes Coronel Rodrigo Ajace, a ponte Dr. Diniz Assis Ening e também pela ponte interestadual Engenheiro Moacir Gomes e Souza, na BR-116, mais conhecida como a Ponte dos Peixinhos. Rio Negro também é destaque no turismo religioso, sendo a arquitetura das igrejas e templos um diferencial que atrai muitos visitantes. O município tem um importante entroncamento rodoferroviário, ligando o sul ao norte do país. Mas nosso principal objetivo é visitar outro atrativo da cidade. O Parque Ecoturístico Municipal Seminário Seráfico São Luís de Tolosa. Seguimos em direção ao seminário. Cerca de 10 minutos do centro, chegamos à imponente obra. Dentro de uma reserva ambiental conhecida como Mata das Araucárias, o prédio da atual sede do governo municipal assemelha-se a um castelo medieval e fica no alto de uma colina rodeada por vegetação. Na área funciona um complexo turístico aberto à visitação que possui capela, museu, centro ambiental,
cine-teatro, loja de artesanato, um presépio e oratória feito em palha de milho que representam o nascimento e as principais passagens da vida de Jesus Cristo. A edificação impressiona pela beleza e arquitetura. Do alto, é possível ver a cidade ao fundo. Somos recebidos pela turismóloga Larissa Greinbecker, que nos leva à Capela Cônigo José Enzer. O espaço chama a atenção pelo seu valor artístico, como nos explica a Larissa. A Capela Cônigo José Enzer, ela passa a ter esse nome desde o ano de 2000, em homenagem ao padre José Enzer, que foi o padre responsável pela vinda do seminário para Rio Negro. Ela é dedicada ao São Luís de Tolosa, lá ao centro. São Luís de Tolosa era um nobre francês que viveu no século XIII. Lá na cidade de Toulouse, na França, daí que vem o Tolosa. Tá? Ele era um rapaz de uma família muito rica, mas por causa de uma doença, ele fez votos de se tornar franciscano. Ele venceu a doença, se tornou frei franciscano, se tornou bispo de Toulouse, trabalhou muito em prol dos pobres e doentes, mas acabou ficando doente e faleceu. É por isso essa homenagem aos franciscanos do São Luís aqui no nosso seminário em Rio Negro. A capela do seminário foi inaugurada em 1923, junto com todo o instituto, mas as pinturas que vocês estão vendo aqui, ricamente decorando as paredes, elas foram executadas só nos anos 30 por um artista, o Pedro Séché. Ele usou as técnicas e os materiais que ele tinha disponível na época, lá nos anos 30, e como nós aqui somos uma região de muita umidade, com o passar do tempo, essas pinturas elas foram ficando escuras, feias, por causa da ação dos fungos. Então foi necessário entrar com o processo de restauro, né, que é limpar e remover todos esses fungos que danificaram a pintura, corrigir algum probleminha que tivesse ali e vir com a tinta novamente. Mas pessoal, restauro não é limpar e pintar por cima. Tá? É fazer isso com muito cuidado, respeitando o traçado original do artista, chegando o mais próximo possível das técnicas e métodos que ele usou na época, e o pintar é com muita delicadeza, o pincelzinho pegando um pouquinho de tinta e delicadamente vai fazendo. Por isso que restauro, gente, nós temos que cuidar o máximo possível da capela, para que esse restauro dure muitos anos e a gente possa ter ela bonita assim para apreciar. Tem que lembrar, gente, que ela é uma capela normal, né? Segue todo o ritual católico, todo domingo às 10 horas da manhã tem celebração, tá? Ela não é só para ver, ela tem toda a sua parte religiosa, sim. Antes de prosseguir, precisamos voltar um pouquinho na história. O seminário tem suas origens em Blumenau, Santa Catarina. Lá funcionava o Colégio Seráfico Santo Antônio, fundado pelos padres franciscanos vindos da Alemanha, da região da Saxônia.
O objetivo era instalar um instituto moderno que abrigasse a grande procura pelos estudos primários e secundários. Em 1918, teve início a construção da edificação com aproximadamente 10 mil metros quadrados, com 2 alas, 4 pavimentos e 3 torres, que passou a abrigar o colégio seráfico administrado pela congregação. Em 1923, fazia-se a mudança com o início das aulas para 118 seminaristas vindos de Blumenau. O colégio seráfico escreveu sua história enquanto seminário franciscano, até a década de 70, quando encerrou suas atividades. Em 1978, foi tombado pelo patrimônio histórico e cultural do município. E, em 12 de novembro de 1995, é criado o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, oferecendo vários atrativos turísticos, históricos, culturais e ambientais. O prédio foi restaurado em 1999 e passou a abrigar oficialmente a Prefeitura Municipal de Rio Negro. Internamente, o seminário foi adaptado às necessidades da Prefeitura Municipal, mas ele ainda guarda traços do antigo seminário. Possui a Torre dos Sinos, que funcionava por acionamento manual, onde as cordas descem pelos andares. A parte superior abrigava os quartos dos seminaristas. Também existia na obra um elevador, que fazia ligação com os demais pavimentos. O elevador era utilizado para levar alimentos entre os andares. O Museu Histórico retrata usos e costumes da nossa gente, dos nossos colonizadores, que vieram para Rio Negro construir a sua história. As salas onde fica o museu eram a cozinha e o refeitório na época do seminário. Prova disso é este fogão a lenha, pequenininho e que funcionava 24 horas por dia para abastecer o colégio com água quente. Nos anos 70, o seminário encerra suas atividades, mas grande parte da estrutura ainda foi usada pela Igreja Católica durante um tempo, para os cursílios, os TLCs, os encontros, os retiros. A estrutura abriga ainda uma loja de artesanato, que oferece produtos da Açoarte, Associação dos Artesãos de Rio Negro, e surpreende pela qualidade, variedade e beleza da produção artesanal. Na loja podem ser encontrados produtos artesanais feitos em palha de milho, folhas, sementes, papel, fios e madeira, além de produtos alimentícios. A edificação abriga ainda a cidade de Belém, que foi criada pelo artista Meinhard Horn, com aproximadamente 1.700 personagens em palha de milho, além das peças que compõem os cenários, com edificações e elementos geográficos. Se a arquitetura impressiona, o parque, por sua vez, é um lugar exuberante, preservando seu estado natural e é utilizado para o turismo ecológico. O parque possui uma área de aproximadamente 4.830 metros.
é um lugar único, preservando seu estado natural. A flora e a fauna estão presentes em todo o espaço do parque, proporcionando atividades e pesquisas científicas que facilitam a integração e a preservação do espaço. O convívio é perfeito, campos enormes, muito verde. O parque possui ainda trilhas que podem ser usadas para passeios, caminhadas e visitação turística. O silêncio do local só é quebrado pelo canto dos pássaros. Nossa primeira parada é na Gruta de Lourdes. Essa gruta é uma réplica da Gruta de Lourdes no sul da França, onde a Nossa Senhora apareceu para a jovem Bernadette. Ainda pela trilha, chegamos à ponte pêncil, chamada Pedro Henning, com extensão de 32 metros e capacidade para 8 pessoas. Um pouco mais à frente, e chegamos ao Centro Ambiental, Casa Branca, antiga casa que, após ser reformada, passou a ser utilizada pelos franciscanos como casa de hóspedes. A casa foi recuperada nos anos 2000 e passou a abrigar pesquisas da flora e da fauna e oferecer informações e atividades da área ambiental. Uma parada para apreciar a Embuia,
É uma planta nativa característica dos pinheirais. A embuia leva cerca de 60 anos para atingir a idade adulta e pode viver mais de 500 anos. O Viveiro Florestal Municipal foi instituído através do convênio com o Instituto Ambiental do Paraná e produz mudas de espécies nativas da região, visando a recuperação de áreas degradadas, além de paisagismo de praças e jardins do município. O sol se põe no seminário seráfico. E quando a noite chega, resolvemos fazer uma caminhada noturna, iluminados pela luz da lua e a luz das lanternas. Seguimos pela trilha. Nossa primeira parada é no Campo Santo, o antigo cemitério do seminário. Nós estamos aqui na frente do Campo Santo, o antigo cemitério do Seminário Seráfico. Durante o funcionamento do seminário, ocorreu de alguns alunos, freis, falecerem. E diante da dificuldade de transporte do corpo, se optou por sepultar alguns deles aqui neste local, em meio à vegetação do antigo seminário. Hoje, eles já foram transladados para o cemitério municipal. Não tem mais ninguém sepultado aqui. Mas como este local foi um cemitério, nós permanecemos com o Campo Santo. Passamos pela Ponte Pêncil. E continuamos por uma trilha diferente. Em meio à mata fechada, uma parada. Abaixo, o rio Passa Três. E seguimos em frente. Nossa equipe está acompanhada do pessoal da Secretaria do Turismo, Larissa, Kevin e Edilson. Nosso objetivo é ver coisas diferentes e histórias diferentes. Cerca de 1 hora caminhando, chegamos ao final da trilha. De repente, uma luz chama a atenção no último andar do prédio. Resolvemos ver do que se trata.
corredores escuros e portas fechadas. E adivinha? Para nossa surpresa, era apenas uma luz acesa. Mas ficamos na certeza de que outras histórias virão.